Uma produção Reator 2, esse é o podcast O Analista. Tendências, tecnologia e inovação passam por aqui com convidados para analisar assuntos que podem nos impactar em um futuro próximo. Aqui é Denis Cruz e o episódio de hoje a gente vai seguir falando sobre os impactos da inteligência artificial nas nossas vidas e nas profissões. Hoje com um convidado ultra especial, Luli Redferrer. Que as pessoas deveriam prestar atenção. Eu acho que você não precisa ter medo da coisa perder o seu emprego, mas você precisa começar a pensar o quanto da sua atividade produtiva ela é realmente uma atividade intelectual e o quanto da sua atividade produtiva ela é mecânica, ela é repetitiva e isso vai ser automatizado. Beleza, esse é o assunto que insiste em chamar a nossa atenção e eu te confesso que eu tô realmente um pouco preocupado com isso. Bora lá pro episódio de hoje. Nesse momento, o que nós estamos vendo são coisas como o chat GPT-4 superar uma pessoa na quantidade de conhecimento geral que ela tem. E o chat supera uma pessoa de longe. Em termos de raciocínio, o chat não é tão bom, mas já é capaz de raciocínio simples. E dado o ritmo da evolução, a expectativa é de que o chat fique cada vez melhor, isso de uma forma muito rápida. Então nós precisamos nos preocupar com isso. O que eu acabei de falar agora foi um trecho de uma entrevista que o cientista Geoffrey Hinton, de 75 anos, deu para o jornal americano The New York Times, anunciando a saída dele do Google. Ele, que foi responsável por desenvolver as bases da inteligência artificial, se diz agora arrependido do trabalho que ele fez. E essa fala dele é mais um endosso para aumentar a atenção em relação ao que está sendo debatido em diversos fóruns, em diversos eventos sobre tecnologia. Não tem seminário, não tem encontro, summit que seja, que não coloque o tema da inteligência artificial em discussão. Isso porque tem sim uma preocupação sobre o que vai ser da gente daqui a um pouquíssimo espaço de tempo. Uma dessas pessoas preocupadas é uma senhora que eu conheço, uma super profissional, a dona Raimunda Nonata. Esses dias ela comemorava 37 anos numa única empresa. Ela disse que já viu de tudo, já passou pela máquina de datilografia, a transição para o fax, para os primeiros computadores de mesa, e até hoje ela tenta se manter atualizada para seguir fazendo os seus contratos, os seus processos, num escritório de advocacia onde ela trabalha. A dona Raimunda ela se diz tensa com essa coisa toda de chat GPT roubar emprego. Então, para acalmar o coração dessa nobre senhora e daqueles que estão um pouco tensos com esse assunto, eu trouxe hoje para a nossa conversa um convidado para lá de especial. É o Luli Redferrer, mestre e PhD em comunicação digital. Ele é professor associado da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, USP. Ele é consultor de inovação digital, colunista, palestrante, enfim, o currículo aqui do Luli é gigantesco. Mas Luli, obrigado pela tua participação aqui no Reator 2 e eu já quero começar te perguntando o seguinte. Existem profissões que vão sofrer um revés forte com a inteligência artificial, isso de acordo com algumas previsões. Dá para se ter uma ideia de como é que isso vai acontecer? Quais dessas atividades tendem a ser mais atingidas? A gente não tem uma palavra para isso, mas seria o equivalente ao trabalho braçal mental. Né? Quer dizer, a gente normalmente divide as coisas entre trabalho braçal e trabalho mental, só que a gente sabe que tem um trabalho mental de alto nível e tem um trabalho mental de baixo nível. Por exemplo, sei lá, se você pega um professor, um trabalho mental de alto nível é a preparação da aula e a própria condução da aula, a orientação dos alunos, isso é um trabalho de alto nível. A correção da prova, a performance de uma aula repetida, essas coisas são um trabalho braçal, né? Quer dizer, um trabalho que você não tem que envolver muita função cognitiva. Então, é esse tipo de trabalho que essa nova onda de automação vai eliminar. Isso vale para todas as profissões. Médico passa um tempão preenchendo relatório,
sei lá, policial passa um tempão preenchendo relatório, advogado passa um tempão consultando jurisprudência, consultando documento, essa parte mais braçal, que normalmente você larga para um funcionário de baixo nível, para um estagiário, isso vai ser automatizado, né? Então, a gente, na verdade, o que mais preocupa, no ponto de vista de emprego, é o volume de pessoas que vão perder o emprego, mais do que o emprego em si. Né? Se você pensar que, se você tem 10 médicos hoje em um posto de saúde, que a função desses 10 médicos pode ser reduzida para 4, por quê? Porque esses 10 médicos eles estão sendo subutilizados, tendo que fazer um monte de porcaria no meio do caminho. Bom, então você vai ter médico desempregado, vai ter advogado desempregado. Então, é só você pensar no seu dia a dia, quanto tempo você gasta na execução, né, das suas entrevistas, que você percebe que é o trabalho intelectual de alto nível, e quanto tempo você gasta na edição do áudio, na decupagem, na preparação, na seleção, na publicação, no marketing, tudo isso, e quanto disso é um trabalho de baixo nível. Então, em praticamente todas as áreas, a gente vai começar a ter uma... A gente não pode chamar isso de otimização, porque do ponto de vista humano é uma desgraça. Mas é isso, a gente vai ter um aproveitamento melhor. Né? O correto seria fazer qualquer indivíduo passar a trabalhar 4 horas. Então, você tem uma equipe de 8 pessoas, você continua com a equipe de 8 pessoas, continua com os mesmos salários, só que agora eles passam a trabalhar 4 horas cada. Né, porque eles não precisam mais trabalhar 8 horas nisso, ou passam a trabalhar 20 horas por semana, mesmo que eles passem alguns 2 dias trabalhando 10 horas, e o resto da semana o cara está livre, sem nenhuma alteração no salário dele. Então, isso seria o ideal, mas, na verdade, as pessoas ainda estão habituadas com a ideia de 40 horas semanais, e o problema das 40 horas semanais é que ela envolve trabalho de alto nível, e trabalho de baixo nível. E você não aguenta passar 40 horas por semana, 48 semanas por ano, considerando o mês de férias, você não consegue passar todo esse período funcionando no pico. Né? Então, o que vai acontecer, na verdade, é que você precisa redimensionar toda a estrutura de trabalho. O ideal para qualquer empregador hoje seria fazer o seguinte: primeiro começar a reduzir as jornadas de trabalho, e ver se, reduzindo a jornada de trabalho, você tem queda em eficiência, sabe? Não se preocupar desesperadamente em aumentar o lucro aqui e ali, ou em demitir um monte de gente, não, começa a reduzir as jornadas de trabalho, você continua ganhando o mesmo salário, só que agora você vai trabalhar 36 horas por semana, 32 horas por semana, e o output continua igual. Você vai perceber o seguinte: o cara descansa mais, o cara passa a ter fim de semana melhor. A hora que ele chega lá para trabalhar no pico da capacidade cerebral dele, que é o que precisa. Né? Ou você acredita que, sei lá, um médico que passa em plantão e que fica 72 horas acordado, você acha que esse cara tem condição de pensar em alguma coisa? Não tem. Não tem. Então, a ideia é essa, quer dizer, esse tipo de automação vai eliminar o trabalho mental de baixo nível que todo mundo executa. Que todo mundo executa e que é desnecessário, mas ao mesmo tempo é extremamente relaxante. Né? Então, a ideia é, esse tipo de automação vai substituir isso, e aí, obviamente, por uma questão do próprio regime de maximização de lucros ou de otimização de custos, as pessoas vão querer demitir um monte de gente e manter o ritmo de trabalho atual. Não dá para segurar isso. Então, quer dizer, você pode ter epidemias de burnout, você pode ter um monte de problemas. Então, é isso que vai acontecer, basicamente. Você vai ter uma mudança muito similar à mudança que aconteceu quando entrou a informática, né, ou quando entrou a internet. De acordo com um relatório recente da Goldman Sachs, a gente vai ter aí alguns países com maior impacto envolvendo a inteligência artificial. Entre os países emergentes, o Brasil está entre os 4 países onde os empregos tendem a ser mais atingidos, aí com profissões, em especial na área jurídica e administrativa, sofrendo aí os maiores baques, digamos assim. Qual é a tua visão sobre esse cenário retratado? Se você pegar o Brasil, é que é engraçado, a gente pensa no Brasil, a gente pensa muito nos grandes centros urbanos, né? Mas, assim, se você for ver, você vai ver que no Brasil já está tendo uma revolução muito grande nas áreas rurais. Está tendo um enorme esvaziamento das áreas rurais, porque a gente tem um agronegócio de altíssimo nível, então a gente já
tem fazendas enormes que dependem cada vez de uma quantidade menor de pessoas e que tem muita tecnologia. Então, isso já está, de certa forma, acontecendo. Eu não li o relatório do Goldman Sachs, né, mas assim, eu acredito que ele coloca o problema para Brasil e Argentina, principalmente, porque são economias muito baseadas em commodity e são economias muito baseadas em um trabalho de baixo nível, né, um trabalho de baixo nível intelectual necessário. Então, as pessoas falam, o chat GPT é capaz de construir código para mim. De certa forma, sim, mas, assim, na maior parte das vezes, ele é como um estagiário, quer dizer, ele quebra um pequeno galho para você. Então, o que acontece no Brasil é que a gente tem uma camada muito grande de pessoas que trabalha em uma área que depende muito pouco do desenvolvimento intelectual. Então, você pega a construção civil, por exemplo, tem muito pouco de desenvolvimento intelectual e a automação vem aí com tudo. Você pega trabalhos como telemarketing, por exemplo, não tem muito pouca, praticamente nenhuma necessidade de uma formação, uma educação formal, e você tem uma grande chance de automação no curtíssimo prazo. Então, eu acredito que o maior problema que a gente tem no Brasil, ele vai acontecer ali. Quer dizer, basicamente, a faculdade não te garante um emprego como garantia nos anos 70, mas a faculdade, ela ainda te dá alguma perspectiva de ter alguma espécie de emprego, um emprego que exista no médio prazo. Então, o maior problema do Brasil é que a gente tem uma quantidade muito grande de pessoas trabalhando em profissões que estão muito próximos de ser automatizadas. Então, você falou, né, como advogados e tal, mas se a gente pegar duas grandes indústrias, né, hospital, ou mesmo qualquer estrutura governamental, mas é que o governo ainda funciona numa ótica diferente. Mas você pega um hospital, ou um escritório de advocacia, ou um tribunal, se você for ver de verdade todas as profissões que existem lá e os trabalhos que todo mundo faz ali, você vai perceber que é uma grande estrutura no formato de pirâmide, que tem muita gente na base. Esse pessoal da base provavelmente vai perder o emprego. Então, o que preocupa muito para a gente é a enorme crise econômica que a perda de emprego de 30%, 40% da população pode significar, porque é uma perda de emprego sem precedentes, numa velocidade sem precedentes. Também é muito comum as pessoas falarem que na Revolução Industrial você também perdeu muito emprego desapareceu com a Revolução Industrial. Sim, mas levou 200 anos para isso acontecer. Essa revolução vai acontecer em menos de 10. Então, eu acho que esse é o maior problema, assim, que as pessoas deveriam prestar atenção. Eu acho que você não precisa ter medo da coisa perder o seu emprego, mas você precisa começar a pensar o quanto da sua atividade produtiva ela é realmente uma atividade intelectual e o quanto da sua atividade produtiva ela é mecânica, ela é repetitiva, e isso vai ser automatizado. Algumas pesquisas, Lully, mostram que, na prática, ali o profissional médio consegue realmente ser produtivo por algumas poucas horas no dia, não é verdade? Se você pensar, uma coisa que as pessoas não levam em consideração, mas a pandemia deixou isso muito claro, né? Quer dizer, o confinamento da pandemia deixou isso muito claro, é que você perde muito tempo comutando, você perde muito tempo em reunião, e o sucesso do trabalho em casa não vem necessariamente das coisas boas do trabalho em casa, mas vem da quantidade de distrações que você tem no ambiente do escritório. Então, quer dizer, são duas coisas que não estão relacionadas, né, o desenvolvimento da inteligência artificial e o confinamento da pandemia, mas são duas coisas que, por coincidência, aconteceram juntas, né, e uma certamente impulsiona a outra. E isso faz realmente pensar até que ponto o mundo que a gente conhecia nos idos de 2018 vai ser o mundo daqui a 5 anos, né? Quer dizer, então, é esse nível de transformação. Agora, Lully, me fala uma coisa. O que a gente pode dizer para a dona Raimunda Nonata, funcionária padrão, que está acostumada com a rotina de escritório e que não tem a menor ideia do que está vindo pela frente aí com essa coisa de chat GPT? Olha, o que ela deve fazer é mais ou menos uma coisa que aconteceu dentro das empresas, mais ou menos na década de 1980, 1990, quando começou a surgir a ideia do marketing pessoal e de consultores tipo Porter, esses caras todos. Quer dizer, a dona Raimunda hoje ela é uma peça dentro de uma engrenagem, quer dizer, o pedido de contrato chega pronto, cai na mão dela, ela vai entregar em algum lugar, beleza.
ela precisa entender como máquina autônoma. Quer dizer, agora, esse lugar que recebe o pedido de contrato e faz o contrato e executa o contrato, agora não precisa mais dela. Então, agora, ela sabe o que é um contrato, ela sabe o que é necessidades. Então, ela precisa começar a pensar que ela pode ser sozinha uma consultora muito importante para pequenos e médios negócios que nem sabem que precisam de contrato, ou que não fazem ideia da necessidade de um contrato. Ou seja, a parte que ela faz no dia a dia hoje, ela é uma parte muito importante na sociedade que ela sabe fazer. E ela sabe fazer muito bem. Então, ao mesmo tempo que ela sabe identificar erros que talvez a máquina não saiba identificar, então é muito importante, pelo menos uma dona Raimunda se mantenha dentro do escritório. Agora, a dona Raimunda pode ser uma nova empreendedora e pode sair fazendo essas coisas, quando ela simplesmente vai do lado e fala assim, olha, em vez de você pedir para tal escritório fazer um contrato, você não quer fazer um contratinho, eu te ajudo. E isso pode levar a uma coisa muito bacana, que é uma profissionalização de um mercado informal que a gente tem, que é muito grande. Então, imagina que bacana, a hora que a faxineira chega com um contrato para a patroa, a patroa preenche um contrato, dentro desse contrato tem as coisas que pode e que não pode pedir. Né? A babá chega com um contrato, o zelador chega com um contrato, quer dizer, então você passa a ter uma profissionalização muito maior do ecossistema, tudo porque a dona Raimunda deixou de ser um pau-mandado dentro de uma firma de advocacia e passou a ajudar as pessoas da comunidade dela a melhorar. Então, o problema é que isso é muito rápido. Sabe? Então, por isso que eu achei a sua pergunta extremamente pertinente. O que a dona Raimunda tem que pensar agora? Ela tem que pensar agora em se preparar para escapar. Aliás, aquele astronauta ficou famoso, né, porque cantou o David Bowie lá no espaço, né? Ele falou uma coisa que ele chamava, né, do medo da ameaça, né? Uma coisa que ele fala aqui no espaço, você tem que estar sempre preparado para morrer, porque a qualquer instante, qualquer coisinha, tipo um parafuso pode te matar, né? Então você tem que estar realmente assim preparado para qualquer coisa. E é mais ou menos isso que tem que acontecer agora. Quer dizer, pode ser que venha a inteligência artificial e ela não acabe com o seu emprego de jeito nenhum. Pelo contrário, ela torna até seu emprego mais fácil. Tudo bem. Agora, se você está preparado, de repente você mesmo larga o seu emprego, porque você passa a ter uma oportunidade muito melhor, levando o seu conhecimento para outras áreas. É isso que as pessoas esquecem. A maior parte das vezes, o que te configura um emprego é um conjunto de conhecimentos e uma experiência que você acumulou ao longo da sua vida profissional, e uma carteira de contatos que você acumulou também ao longo da sua vida profissional e com base nos sucessos que você acumulou, e isso é extremamente valioso, isso pode te valer uma oportunidade futura muito melhor, sabe? Então, assim, porque quem tem um pouquinho de, um pouquinho de consciência, está um pouco assustado com o que vem por aí, não espera a onda quebrar para você saber o que fazer, né? Faz como o surfista, né? Que ele está preparado para a onda muito antes da onda começar a subir, né? E não como, tipo eu ou você, quando pega uma prancha de surf e aponta a prancha de surf para a onda que está maior que você e só toma uma pranchada na cara, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso. Agora, eu estaria realmente preocupado se eu fosse algum órgão de governo, porque esse pessoal vai ter que agir muito rápido e eles não têm tempo para isso. Beleza, Luli. Para finalizar, esses dias eu vi que você comentou sobre as tuas expectativas como professor para daqui a alguns anos no futuro. Você comentou ali no LinkedIn alguma coisa meio que imaginando como é que você vai se ver ali num futuro não muito distante, né? Você poderia comentar mais sobre o que você mesmo espera com esse assombro todo aí do ChatGPT por parte, principalmente do pessoal da educação? Como é que tu enxerga essa coisa toda aí? Você como um professor, né? É que começou com a história de professores impedindo o ChatGPT na sala de aula, né? Eu, pelo contrário, falei assim, olha, eu estimulo meus alunos a usarem o ChatGPT, porque eu não quero mostrar que eu sei mais do que alguém, ou eu quero obrigar o cara a decorar uma coisa. Isso é pensar com o século XVIII, né? Eu quero que o menino produza uma coisa melhor. Então, se todo mundo usa o ChatGPT para produzir os trabalhos e
e usa do jeito correto, né? Quer dizer, o que é usar do jeito correto? É usar como você usa uma cola numa prova. Você não vai copiar exatamente o que está no papelzinho, você vai interpretar o que está no papelzinho e escrever com as suas próprias palavras. Senão você vai tomar um merecido zero. Então, quer dizer, se você usa essas coisas, você vai gerar trabalho de uma qualidade muito superior do que você seria capaz de gerar sem ela. Então, por que não fazer? Né? Quer dizer, por que eu vou dar uma prova sem consulta? Por que eu vou dar uma prova sem uso de calculadora? Eu não estou preocupado se ele é capaz de fazer a tabuada na cabeça, porque isso é irrelevante. Então, esse é o ponto. Aí eu brinco, né, que daqui a um certo tempo, o ChatGPT vai substituir boa parte dos professores, mas tudo bem, porque também vai substituir boa parte dos alunos. A maior parte da inteligência artificial vai ser máquina conversando com máquina, que já é o que acontece quando você entra num avião. Quando você entra num avião, o piloto, ele é quase que o mordomo ali do avião, porque o avião, ele fala sozinho com a torre. O piloto está lá só para um caso de emergência, né? Então, melhor que mordomo, o piloto é como um salva-vidas da piscina. Ele está lá para não ser usado. Sabe, ele vai ser usado só caso alguém comece a se afogar e ele pula na água e tira o cara dali de dentro. Mas caso contrário, não vai ser usado para isso. E isso pode ser muito confortável. Eu acho só, assim, uma coisa importante dizer para as pessoas, assim, todo mundo está morrendo de medo da tal da superinteligência ou do computador que resolva dominar o mundo. Olha, não tem nenhum indício, nenhuma prova que isso vá acontecer no futuro nem próximo nem remoto. Do mesmo jeito que não tem nenhum indício que a gente seja capaz de criar vida ou criar sangue artificial no futuro próximo, no futuro remoto. Então, relaxa e pensa que, do mesmo jeito que qualquer tecnologia, quando chega, ela faz muito barulho, faz uma boa bagunça, mas se você souber trabalhá-la, você vai conseguir gerar uma coisa boa e tenta gerar dela o melhor que você conseguir. Tá certo. Então, obrigado, Lully, pela tua participação, pela tua análise aqui sobre o assunto aqui no podcast. Eu não sei se a dona Raimunda se acalmou ou se morreu de vez, mas já deu para esclarecer muita coisa. É isso, fim de mais um episódio. É certo que eu vou voltar a trazer esse tema mais vezes aqui no podcast, porque realmente nós estamos todos assistindo essa evolução e que pode, de fato, revolucionar em breve tudo que a gente faz, né? Então cabe a nós observarmos, estarmos atentos e nos adaptarmos a isso. Eu quero agradecer você que tem acompanhado aqui as nossas conversas no Reator 2. Não deixe de compartilhar essa informação com os teus contatos. Não deixe de mandar para frente os nossos conteúdos aqui do podcast. Vamos continuar trazendo mais gente para cá, beleza? Aqui é Denis Cruz e esse foi o Analista, uma produção Reator 2.